sentiram-se abraçados virtualmente. Nós aqui já pudemos sentir a presença de Deus e eu tenho certeza que aí na sua casa não foi diferente. Deus está aí com você, está aqui conosco. Agora, nesse momento, nós vamos abrir a palavra para ouvir o Evangelho, que quer dizer boas novas. Nós temos visto más notícias, mas nós temos aqui a palavra de Deus para nos encorajar, para nos dar força nesses momentos tão difíceis. Eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você. Amém? Nós vamos ler aqui em 1 Timóteo 4, a partir do verso 6. 1 Timóteo 4, a partir do verso 6. Vamos estar meditando na palavra. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Afinal de contas, nós estamos num culto. Não é porque não estamos de maneira presencial que tem que ser diferente. Então, nós vamos aprender juntos, vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Nós estamos numa série de estudos que fala sobre a igreja revigorar para um novo tempo. É verdade, sim, que estamos vivendo tempos difíceis, mas nós encontramos forças na palavra do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar, identificando aqui a igreja revigorada na fé e no conhecimento da sã doutrina. O pastor já disse aqui na quarta passada o que significa revigorar. Revigorar é fortalecer, ter um novo vigor, um novo ânimo, um encorajamento. E nós vamos aprender sobre a sã doutrina. Vamos aprender que tem uma sã doutrina, que é uma doutrina verdadeira, genuína, sadia. E também temos uma doutrina falsa, né, que é o que é abordado aqui nessa epístola de Paulo a Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, a partir do verso 6. Eu vou lendo e vocês acompanham aí na casa de vocês. O texto, aqui o título diz: Exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Primeiro, antes de tudo, há sempre uma certa confusão quando se fala de doutrina. Muitas pessoas confundem doutrina com usos e costumes. A doutrina, ela é bíblica. Ela é algo que é geral, que serve para todo mundo, em todo lugar. Usos e costumes muda de região para região. Nós, com questão, assim, a gente tem, numa doutrina, não pode mudar. Tanto faz aqui, no Japão, na África, é aquilo mesmo. Tipo, Jesus morreu por nós, para nos redimir de todo o pecado. Essa é uma doutrina que vale para todo mundo. Agora, usos e costumes, por exemplo, tem gente que fala que a doutrina é usar cabelo longo ou saia comprida. Isso aí é usos e costumes, não tem nada de errado com quem faça isso, mas não é uma coisa que é geral, que é para todos, é uma coisa cultural. Eu não posso exigir que uma mulher na África tenha cabelos longos, nem é possível, né? Mas a doutrina não, ela não muda. Então, a doutrina, ela é para todos. E nós vamos aprender aqui. Aí, aqui ele diz assim: serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Irmãos, nós somos alimentados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. E muitas vezes a gente está morrendo de fome com um banquete farto à nossa frente. Que nós aproveitemos esses momentos de dificuldade que estamos vivendo. Muitas vezes dentro da nossa casa, a gente não sabe mais o que fazer,
Umas ficam limpando a casa o dia todo, assistindo filmes, séries. Vamos gastar, vamos investir tempo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. A nossa alma é alimentada pela palavra de Deus. Nós não podemos deixar que as dificuldades não nos afastem de Deus, mas muito pelo contrário, nós precisamos ter apetite pela palavra de Deus. Quando a gente está doente, a primeira coisa que acontece é a gente perder o apetite, não é verdade? A gente perde o apetite, não quer comer mais. Então, às vezes, nós estamos doentes espiritualmente. Não é só a doença que te mata. Muitas vezes, o que te mata espiritualmente é o afastamento da presença de Deus. Nós temos que estar cada dia mais perto do Senhor, mais perto da palavra de Deus, né? E este é o momento, porque o céu não está em lockdown, irmãos. O céu está aberto e você pode se conectar com Deus a todo momento. Não deixe que as dificuldades venham te afastar desse presente de Deus, que é a palavra de Deus para nós, que é o nosso manual de conduta. Tem tudo para nós lá, né? Aí aqui diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aqui, quando ele diz rejeita as fábulas profanas, nesse momento, a igreja que ele está falando aqui, de Éfeso, estava vivendo momentos de que falsos mestres tinham infiltrado naquele lugar e estavam ensinando falsos ensinos. Os falsos ensinos, eles atrapalham, eles geram morte espiritual, atrapalham a vida da igreja. E naquele momento já acontecia isso. Essas fábulas, quando fala fábulas, você sabe que fábula é uma história, por exemplo, tem animais que falam, uma coisa assim. O que ele quer dizer aqui é algo que não é verdadeiro. É uma lenda, é uma narração fictícia. Não a verdade, mas as pessoas estavam acreditando em lendas ao invés de acreditar na palavra de Deus. E de velhas caducas. Quando ele fala aqui, Paulo está usando de um certo sarcasmo. Quando fala velhas caducas, quer dizer assim, uma pessoa que ela não examina aquilo que ela está ouvindo, que ela ouve aquela palavra e aceita como assim, como uma criança, como uma pessoa tola, sem examinar. Mas nós, irmãos, temos que ser diferentes, temos que ser como os crentes de Bereia. Você já ouviu falar dos crentes de Bereia? Eles eram aqueles que, quando ouviam a palavra, eles pegavam as escrituras e examinavam para ver se aquilo estava mesmo na palavra. Então, irmãos, para que eu e você não sejamos enganados por todo o vento de doutrina, nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. E de que forma isso vai acontecer? Nós temos que buscar a Deus, buscar conhecimento. Lá em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído por não ter conhecimento. Então, nós devemos buscar o conhecimento. Outra palavra diz: prossigamos e conheçamos o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós devemos buscar a Deus todo o tempo, continuamente. Não tem ninguém que sabe tudo e que não precisa mais de nada. Então, irmãos, nós precisamos disso. Isso aí é alimento para a nossa alma, é força para nós suportarmos qualquer adversidade que sobrevenha sobre nós. Aí diz assim ainda no verso 7, exercita-te pessoalmente na piedade. Irmãos, a nossa piedade, quer dizer, o nosso modo de viver, a nossa fé. O que é piedade? Piedade é a sua devoção a Deus, você crer em Deus. Também pode ser, no dicionário também está escrito que é compadecer-se de alguém. Mas aqui, nesse caso, a piedade não é apenas uma compaixão. É você colocar em ação a sua fé.
Se você é cristão, você tem que viver da maneira como um cristão vive. Você tem que imitar a Cristo. Nesses tempos difíceis, você deve se perguntar como Cristo reagiria diante de tal situação. Nesses momentos de dificuldade, a gente vê alguém passando uma necessidade, o que a Bíblia nos ensina? Não adianta eu só orar e despedir a pessoa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, muitas vezes, aquilo que para você não é nada, às vezes para você um pacote de arroz não é nada, uma caixa de fósforo não é nada, mas para aquele que não tem nada faz toda a diferença. Então você pode ser usado por Deus nesse momento, exercitar a sua piedade, a sua fé, você fazer algo, seja diferente. Nesse momento agora em que a gente vive, exercita a sua fé. Irmãos, nós estamos vivendo, como até foi lido aqui, a leitura que o pastor fez, que falou sobre o deserto, que aquele povo, o povo de Israel, caminhando no deserto. Aquela viagem era para durar 11 dias, durou 40 anos, porque eles murmuraram. E ficar andando em volta, ficar andando em círculos. Então não fique andando em volta dessa montanha. Vamos buscar a Deus em oração e clamar a Ele, e pedir ao Senhor. Senhor, ensina-nos. Irmãos, vamos orar como igreja. Vamos orar, não vamos simplesmente pensar em mim somente, na minha família. Mas vamos orar e clamar que Deus sara essa nação. Que Deus sara todo esse globo terrestre. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós temos que clamar por socorro. Porque o socorro vem das mãos do Senhor. Nunca, em todo o tempo, nós não vivemos uma situação como essa. Acho que aqui da igreja ninguém. É a primeira vez que a gente passa por essa situação. O meu avô, em 1918, perdeu toda a família na gripe espanhola. Já aconteceu isso no mundo. Isso não é uma coisa nova, mas para nós que nunca vivemos. Irmãos, nós precisamos aprender. Deus quer nos ensinar. O objetivo de Deus nunca é destruir ninguém. Ele te prova, mas para você será aprovado. Deus te prova para você será aprovado. Então aprenda. Em vez de você ficar andando no deserto, andando em círculos, não murmure. Como o pastor disse aqui, eles não entraram na terra prometida. Um dos motivos, a murmuração. Murmurar é o mesmo que dizer que Deus não sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que é melhor. Tem muita gente que acha que orar é reclamar. Reclamar não é orar. Orar é dobrar os seus joelhos, entrar em sintonia com Deus, para ver qual que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente fica reclamando. E é fácil mesmo, é mais fácil reclamar, né, irmãos? Motivos não faltam. Eu sei que todos estão apreensivos com o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, eu sei o final dessa história e você também sabe. Cristo já venceu por nós, irmãos. Nós vamos morar com o Senhor. A nossa terra não é aqui. Muitas vezes, quando tudo vai bem, tudo está bom, parece assim que a gente até não tem mais saudade do céu. Mas quando passa por essas lutas, a gente vê que nosso lugar não é aqui. E nós precisamos buscar mais ao Senhor. Eu vejo muitas vezes nos grupos, nas redes sociais, na família, as pessoas com medo da volta de Jesus. Muitas vezes crente, falando, ai, Jesus está voltando, misericórdia. Glória a Deus por isso. O que tiver que acontecer, vai acontecer para o nosso Senhor Jesus voltar. E nós vamos morar com Ele. Para nós que somos salvos, é motivo de alegria a volta de Jesus. Mas para aqueles que não têm a salvação, é motivo de desespero. Mas não para nós. E a porta da salvação, irmãos, ainda está aberta. Basta que você queira entrar por ela. Jesus está com os braços abertos para te receber.
Não deixa que essa porta se feche, para que depois você venha se arrepender. O Senhor te espera, o Senhor quer ver você salvo. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Aí quando diz, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Irmãos, o exercício físico é muito bom para a saúde. Aqui ele não está dizendo que não é bom. Até nesses dias é muito bom você fazer um exercício para melhorar até a sua qualidade de vida, sua qualidade de vida mental também, psicológica. Mas o que ele diz é que em vista do exercício da fé, da piedade, o benefício é menos. Nós exercitamos a nossa fé, é muito maior do que exercitar os nossos músculos. Que é a melhor coisa para exercitar os nossos músculos da fé do que num tempo de escassez? Na quarta-feira, o pastor disse aqui uma palavra que ficou no meu coração. E eu creio que você também ficou. Irmãos, deserto é lugar sim de escassez, de dificuldade, mas é lugar da provisão de Deus. É lugar que você vai ver o milagre de Deus na tua vida, na tua casa. Você vai ver, porque os israelitas, quando passavam pelo deserto, a palavra de Deus diz que eles não tinham como comprar roupa nem calçado. A roupa parece que crescia no corpo, o sapato. Deserto, irmãos, é lugar de bichos peçonhentos, cobras, escorpiões, e eles não eram atacados. Irmãos, eles não tinham o que comer, mas Deus enviou do céu o maná. Então, irmãos, Deus vai enviar o maná do céu na tua casa, na tua família. Deus vai fazer o milagre que você precisa. Crê somente, fica firme no Senhor. Lembra dessa palavra. Deserto é lugar de provisão. Deus vai prover na tua casa, na tua família. O Senhor vai cobrir com o teu sangue, livrar de todo mal. E quando nós, irmãos, nós vivemos na sã doutrina, que é a doutrina sadia, doutrina quer dizer instrução, quer dizer ensino. Quando nós vivemos na sã doutrina, o que é a doutrina, irmãos? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a base, que é o pilar da nossa fé. É onde nós somos firmados. É o firmamento, é o alicerce. Por exemplo, essa igreja é um grande prédio, mas lá embaixo tem os alicerces que sustentam essa obra. É nós, e nós estamos sendo sustentados pela doutrina da palavra. Nós temos a viva esperança da vida eterna. Nós podemos crer na salvação e em Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e que para Ele nada é impossível. Aí aqui diz assim no verso 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aonde você tem colocado a sua esperança? Você tem colocado a sua esperança nos governantes? É verdade, sim, que nessa mesma carta, nós somos instruídos a orar pelos nossos governantes, como foi feito aqui anteriormente. Mas a nossa esperança está no Senhor. Você tem colocado a sua esperança no teu trabalho? Muitas vezes, irmãos, é fácil ter fé quando a geladeira está cheia, as contas estão pagas, você tem um trabalho, mas agora nós estamos vivendo na dependência de Deus. E nós vamos, assim como os israelitas andavam no deserto, nós também estamos nesse momento, mas vamos estar olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós estamos indo para a nossa Jerusalém celestial. Não vamos deixar que nada nos roube
a vida eterna, a coroa da vida. Vamos ter fé. A nossa esperança deve estar no Senhor. Aí diz, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Essa carta é uma carta pastoral, juntamente com a carta de Tito, as duas cartas a Timóteo e a carta de Tito. Ela dá instruções para os pastores. É uma carta temporal que fala e que parece que está falando para nós nos dias de hoje. E nessa época Timóteo ainda era jovem. E ele era filho na fé de Paulo. E Paulo está dando essas instruções para Timóteo. Então ele diz para que na sua mocidade, ele não desprezasse a sua mocidade e tornasse padrão para os fiéis. O que é um padrão? É um modelo. Será que as pessoas podem olhar para mim e para você e as pessoas vão desejar ser como nós somos? Ou muitas vezes a gente faz o contrário? Nós devemos ser padrão, nós devemos ser exemplo, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. E aqui diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, à leitura da palavra. Nós temos que buscar ler e entender a palavra. Lá em Jeremias fala assim, que quem tiver que se gloriar, não glorie na sua própria sabedoria, ou o rico não se glorie na sua riqueza, mas que tiver que se gloriar, glorie em conhecer a Cristo, em conhecer ao Senhor. Busque conhecer ao Senhor, e Ele vai te abençoar, e vai fazer toda a diferença na sua vida. Aí no 14 diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Foi até o tema da nossa última campanha. Não da última, que é a mais recente, que nós vamos ter outras, né? O que é ser uma pessoa negligente? Negligente é ser desleixado, não ter cuidado, fazer as coisas de qualquer jeito. A palavra de Deus diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Vamos ser diligentes e não negligentes, né? Vamos buscar, o dom de Deus é um presente de Deus para nós. Aquilo que Deus te deu, coloque à disposição do reino de Deus. Às vezes você não pode estar aqui na igreja, mas você pode evangelizar. As redes sociais têm um papel importante nesse momento. Aí no 15 diz, medita estas coisas e nelas sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Medita, quer dizer pondera, pensa nisso, reflete sobre isso o tempo todo. E aí, diferente de negligente que eu acabei de dizer, diligente é uma pessoa zelosa, cuidadosa, que faz tudo da melhor forma, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, às vezes, ninguém vê aquilo que você faz no secreto, lá no seu quarto. Quando você dobra o seu joelho em oração, quando você está lendo a palavra. Mas um dia, quando você chegar a falar a palavra de Deus, todos vão ver que você passou tempo com Deus. Assim como Moisés, quando ele passou tempo com Deus, quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava. Todos vão ver Cristo em você, a partir do momento que você dedicar tempo, investir tempo no estudo da palavra e na presença do Senhor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, tende cuidado. A palavra do Senhor fala, aqueles que querem ser mestres, cuidado, porque receberão mais duro juízo.
Aqueles que são mestres vão receber juízo por aquilo que eles pregam, aquilo que eles ensinam. Se ensinar de forma errada e incentivar pessoas a fazerem coisas erradas, vão receber mais duro juízo. Então, irmãos, a sã doutrina nos ajuda a ter raízes, a ser firmado em momentos difíceis, como nós estamos vivendo agora. Nós estamos numa tempestade, mas você está firmado em Cristo? Você vai passar por essa tempestade, você vai vencer, a tua casa não será abalada, em nome de Jesus. A sã doutrina, a palavra de Deus, nos dá esperança. E quando nós temos esperança, nós não tememos. Ainda que um crente morra, ele viverá. Ele estará firme com o Senhor. Então, irmãos, vamos nos entregar totalmente ao Senhor. Não vamos perder de vista aquilo que realmente importa. Não vamos perder. Nós precisamos do Senhor. Nós contamos com o Senhor. Então, irmãos, nesse momento, eu já estou terminando. Eu quero nesse momento clamar a Deus pela tua vida, pela tua casa. Busque ao Senhor. Se essa palavra ficar no seu coração, eu já me dou por satisfeita. Nesse momento o Senhor está na tua casa, está no teu lar. Ele te abençoa, é Ele que te livra, é Ele que te guarda. Senhor, cubra com o teu sangue cada lar, cada família. Não deixa que nenhum mal aconteça. Nós confiamos, Senhor, é nas tuas promessas, Senhor. Por isso nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.